Amada igreja, bom dia a todos. A paz do Senhor, que o Shalom do nosso amado Cristo, Salvador, esteja sobre os vossos corações, transbordando para fora, para o seu exterior, contagiando o seu ambiente, a ponto que você, onde estiver, seja um canal de bênção, de alegria, como disse o amado Deus a Abrão, sê tu uma bênção, depois se tornando Abraão. Que Deus possa te conceder um dia abençoado. Querida igreja, o texto de Apocalipse, aonde o próprio Cristo envia uma mensagem a uma das igrejas da Ásia, e um texto muito conhecido para as nosso saber, nosso conhecimento na casa do Senhor, diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Veja que o Senhor Jesus, ele envia uma mensagem à igreja. Não foi uma mensagem ao desconhecido, ao que não conhece a ele. Não foi uma mensagem ao ao homem ou mulher que só crê em Deus, mas não tem consciência, o saber da pessoa de Cristo. Foi para pessoas experientes, foi para uma igreja que tinha o nome do Senhor, que caminhava com o Senhor. Todavia, queridos, o que Cristo ele nos mostra ali é que ele estava fora da casa. Veja bem que ele relaciona nesse momento a sua vida, ou a minha vida, ou a nossa vida, como uma casa. E que casa é essa? Porque quando fala, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, ele está relacionando casa, moradia. E veja que você e eu, nós temos autoridade, nós temos poder sobre ambientes. E um dos ambientes que nós temos é o nosso lar. Se você é dono do lugar que você habita ou não é, mas está com a autoridade de viver nesse lugar, você reina, você tem autoridade de dizer sim ou não, vem ou sai, né? Essa autoridade é dada ao ser humano, o lugar de habitação, o lugar de moradia. Então Jesus ele relaciona a seu comportamento é para aqueles que têm autoridade sobre o ambiente. E qual o ambiente que a Bíblia está falando sobre essa porta? Sobre essa porta que ele, Jesus, ele bate. E nós estudamos a palavra e entendemos que a porta, não a porta física da sua casa, mas ele simboliza, ele relaciona para a compreensão de autoridade, de moradia, do lugar de habitação nossa, que é o nosso coração. Ele relaciona a casa física com a casa espiritual. Nosso coração é uma casa espiritual, é uma casa emocional. É dentro do coração que nós tomamos nossas decisões. Eu não sei se você já assistiu um filme evangélico chamado A Diretoria. Eu sei que há mais de um filme com esse título, mas existe um filme muito bem feito chamado A Diretoria, aonde o filme se dá, e eu vou dar o spoiler, de uma reunião de autoridades em um lugar para decidir sobre a pessoa. Então, dentro da pessoa, o filme traz essa ficção que é real, está ali a emoção, o sentimento, a razão. E melhor você assistir para você entender. Talvez eu erre até os personagens, mas está falando da pessoa dentro de si, do interior. E eles sentam à mesa para decidir aquilo que está se passando fora do corpo da
pessoa, para decidir o que irá fazer. E no meio disso existe o evangelho que é pregado e a decisão se iria seguir ou não. Então, dentro de nós está a nossa decisão, nossa razão, nossa vida. E nós, irmãos, nós temos direitos sobre a nossa vida. Nem Deus obriga a nada, não por força nem por violência, mas pelo Espírito de Deus que fala, que está sempre batendo a porta, hoje representando a pessoa de Cristo na terra, o Espírito Santo, o Consolador, enviado da parte do Pai, dado da parte do Pai, enviado pelo Filho. Ele disse: Eis que vos enviarei outro Consolador. Esse Consolador é o próprio Cristo na pessoa do Espírito Santo, que fica batendo a porta do nosso coração, porque ele quer entrar. E quantas pessoas que elas só ouvem a voz? Porque Jesus disse: se alguém ouvir a minha voz, está ouvindo? Se ouve a voz de Cristo, as mensagens que você ouve dentro da casa do Senhor, através dos vídeos que você ouve, através das mensagens que você de repente lê, a Bíblia que você tem contato, do louvor que fala ao seu coração. Você está escutando Jesus falar? Eu estou, sempre. Cada vez que é mencionado uma passagem, uma pessoa de Cristo ensinando ou curando, até mesmo no silêncio dele, eu estou ouvindo Jesus. Então, uma coisa é ouvir, outra coisa, queridos, é abrir essa porta na qual só o ser humano individual, eu respondo por mim, você responde por você. Cada um de nós somos responsáveis por essa decisão, onde eu vou abrir a porta e permitir que Jesus venha cear comigo. Quantas pessoas se alegram por causa do louvor, por causa da mensagem, por causa de uma boa palavra, de incentivo, de ânimo, de autoconfiança, né, de cura, de prosperidade. Mas quando Cristo ele dá um sinal dizendo eu quero entrar no seu coração, não abre a porta. Não consegue decidir, porque dentro tem suas razões, tem seus porquês. Eu preciso pensar melhor, a minha vida vai mudar, eu preciso ver se eu estou preparado ou preparada para isso, se é isso que eu quero mesmo na minha vida. E todos esses temores que vai sim mudar a sua vida, vai, mas não para pior, para melhor. Onde Cristo entra, irmãos, muda. Lembra de Zaqueu? Um dos maiores exemplos bíblicos de transformação, de entrar na casa, é Zaqueu. Zaqueu, na sua curiosidade para ver Jesus passar, subiu uma figueira brava. Jesus viu ele e disse: Zaqueu, desce depressa, agora, rapidinho, porque hoje convém pousar na sua casa. E rapidamente, veja que Zaqueu não era um bom homem. Zaqueu, ele usurpava, ele roubava. Mas quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, sua vida foi transformada. Então, o que eu aprendo é que há poder quando Jesus entra na nossa mesa, irmãos. Não é só estar lá fora. Então, você vai para a igreja, é uma pessoa, dentro da sua casa e da sua vida cotidiana, da sua vida circular, é outra. Por quê? Porque lá você só escuta. Ou, através das mensagens que você ouve como essa, você só escuta. Mas depois você não permite que ele entre e sente à mesa, que ele ceie com você. Então, nessa manhã, nesse dia que você me ouve, que você possa refletir um pouquinho dessa realidade. Será que eu só ouço a voz de Deus ou de Cristo? Ou eu estou permitindo que Ele esteja dentro de mim? E amados, onde Ele entra, a transformação. Zaqueu rapidamente correspondeu, dizendo: Senhor, tudo que eu defraudei, que eu roubei, 4 vezes mais, vou restituir. Veja que não é só um arrependimento, é uma decisão de conserto. Não é só, ai, o que que eu fiz? Ou o remorso, talvez seja a palavra mais fácil de entender. O remorso é aquela dor pesada, o que eu fiz. Mas o arrependimento é a dor pesada, o que eu fiz. Levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Eu gosto muito dessa menção de Cristo Jesus na parábola do filho pródigo, porque ele tomou a decisão, peraí, não só eu errei, como agora eu vou voltar.
Então a gente se arrepende quando a gente sente o pesar e diz: 4 vezes mais retornarei à mão daquele que eu roubei. Então permita que a voz de Cristo ressoe, né, e esteja assim ecoando na sua vida. Mas acima disso, porque muita gente só quer ouvir o que Deus quer falar. Acima disso, permita que ele entre na sua casa e ceie com você e ele seja Senhor da sua vida. Que o Cristo vivo, maravilhoso, possa te abençoar, que as vitórias de Deus estejam sobre teu coração. Em nome de Jesus.